Vou tentar resumir para você aqui o que eu mais puder mesmo. Mas foi assim, eu estava no trabalho, tinha feito alisamento, madeixas esse dia e foi mais ou menos em junho de 2018. E eu tava sentindo, acabei de fazer as madeixas e tal, e quando eu cheguei em casa comecei a sentir muita dor, muita pontada assim. E e nisso eu falei com meu marido que aquela dor estava insuportável, que eu nunca tinha sentido aquela dor e que eu precisava de um medicamento urgente mesmo. Aí ele foi e comprou Voltaren, comecei a tomar, tomei quase uma cartela em um dia de Voltaren. E nisso, a dor foi aliviando e eu achava que não era nada. E continuava tomando medicamento e trabalhando. Aí saí de um trabalho porque eu não estava aguentando a dor. Aí parei, fiquei uns dias parada. Aí fui para outro trabalho. Falei, não vou ficar parada não, eu aguento. Fui para outro trabalho, daqueles que fazia massagem em mulheres, criolipodes, radiofrequência, aquelas que congela a gordura no copinho. E fazia aquelas massagens modeladoras. E nisso tava dando cabo da minha coluna e eu fiquei desesperada, falei com a moça, a dona do salão, falei que eu não tava aguentando, que eu precisava fazer uns exames, um check-up geral, porque eu não tava conseguindo mesmo trabalhar. E ela falou, então você vai, se trata, depois você volta. Nisto, fiz exames, fiz raio-x e nada. E nisto, uma médica no posto de saúde me avaliou e tal, porque a dor vinha assim, né? E disse que eu estava com excesso de gases. Diz ela que eu precisava soltar a pum. Ai, tô brincando, não disse isso, mas ela disse que eu estava com excesso de gases. E nisto, a dor aumentava, fiz um pedido na clínica eu mesma, uma ecografia, para ver, perguntei o que era mais ideal para mim fazer o exame. Eles disseram que uma ecografia era bom. Fiz uma ecografia no particular, paguei caríssimo porque eu estava ilegal. E na ecografia constou que eu tinha 2 tumores na vesícula e faltava 3 centímetros para virar um câncer maligno. Ou seja, eu fiquei desesperada, já achei que eu estava à beira da morte no outro dia. E nisto, eu falei, eu já fiquei preocupada se pode ser que tenha mais coisas na minha coluna, né? E nisso comecei a fazer exames e nada constava. Idas e vindas à urgência por causa da dor que era intensa. Um médico disse que era distensão muscular, porque eu estava fazendo exercício mal feito por causa de muito trabalho. Depois fui novamente. O outro médico disse que era o nervo ciático que estava inflamado. Aí passou o massagista para mim e fui ao massagista. Aí que é a parte pior. Quando eu fui esse massagista, gente, fez a massagem e tal, eu me senti aliviada e tal, mas no final, eu tava sentada para terminar, ele disse se colocasse a mão assim, que ele ia fazer alguma coisa lá. Nisso, eu tava conversando com meu marido, que tava à minha frente, e eu tava assim. E nisso, ele não falou, para de conversar, esvazia o peito e tal, não. Foi de uma vez. Eu só senti um estralo e uma dor muito forte. E ali, para poder andar, foi difícil, gente. Eu tive que ser carregada para ir pro carro. Não consegui andar. Que provavelmente foi nessa bruscalidade ali, nem foi tão bruto, né? Que quebrou o osso da coluna. O osso estava poroso, estava podre, esfarelando. Com esse movimento, acabou que. Tenho quase certeza que foi esse movimento que quebrou o osso da minha coluna. E nisso, gente, antes de acontecer isso do massagista, eu tava trabalhando no salão e fui fazer a sobrancelha. E nisso que eu tô fazendo a sobrancelha, eu notei uma falha, assim, na frente. E eu falei assim, que estranho. Até comentei com a minha colega, falei assim, nossa, minha sobrancelha nunca falhou, nunca teve falhas, é a primeira vez que minha sobrancelha tem falhas. Eu falei com ela, estranho. Aí eu fiquei assim, encabulado com aquilo, fui pesquisar, né, no Google. Pesquisei e a primeira coisa que apareceu lá foi câncer, né? Tumores e má alimentação. E ela, ai, Flor, isso não deve ser nada. Eu falei, sei lá, eu falei com ela, nunca aconteceu isso comigo. Mas pronto. E nisso saí desse salão também, porque eu trabalhava muito nesse salão, muito mesmo, gente. E saí de lá porque eu não estava aguentando, as dores estavam intensas e inclusive a patroa até falou, né, que para as outras pessoas lá que eu estava inventando doença para não trabalhar, que eu estava inventando dores. Mas afinal de contas, ela depois mandou me pedir perdão, que não sabia quando ela descobriu que eu estava com câncer. E hoje eu vou lá, abraço ela, dou beijinhos nela e não guardo mágoa de ninguém. E
Depois disso, gente, saí do trabalho, realmente tive que sair e parar mesmo de vez. Porque aí fui fazer um curso, gente. Eu com a dor na perna já, eu fui inventar de fazer o curso de microblading. Fui fazer o curso. No dia exatamente que eu tava fazendo o curso, aí eu comecei a sentir minha perna muito dolorida, mais do que já tava. E nisso eu comecei a andar com o pé meio arrastando. A minha colega até falou comigo, falou assim, você tá bem? Eu falei, não, eu tô com muita dor na perna e tá muito difícil pra mim andar. Eu tava com a bota, eu achei que era por causa da bota. E até aí tudo bem. Cheguei em casa, daquele dia pro outro dia foi só piorando, gente. Foi só piorando. Cada dia que eu movimentava mais ainda, mais eu perdi o movimento das pernas. E eu comecei a fazer exercício, achando que era falta de exercício. Aí eu piorava, perdia os movimentos mesmo. Eu fui perdendo os movimentos gradativamente. Eu achava que era falta de exercício, movimentava, ficava em casa me esticando, me alongando, fazia todo tipo de exercício que vocês pensassem. E nisso, gente, eu não conseguia deitar, não conseguia encostar em lugar nenhum, não conseguia fazer esforço nenhum. Fiquei acho que uns 4, 5 meses dormindo sentada num sofá, com 4 almofadas nas minhas costas, porque não podia deitar, não podia fazer movimento nenhum na minha coluna, nenhum. Então eu só dormia sentada assim, né? Aí, e à base de muito medicamento. E fiquei nessa, gente. Coitado do meu marido, né? Coitado, fica sem namorar aí uns 6 meses. Mas, né? Casamento não é só sexo, né, gente? E pronto, enfim. E nisso, gente, aí uma amiga que trabalhou comigo, né? Trabalhei com ela. E ela me ligou, como é que tá e tal. Eu falei com ela, não tô bem e tal. Ela foi me ver. Ela chegou lá e viu que eu já não tava mexendo aqui pra baixo. E eu falei, eu quero ir à casa de banho, me ajuda. E nisso, ela foi para poder me ajudar. E ela falou, então não consegue vir até mim? Eu falei, não consigo. E ela teve que ir lá, me agarrou assim, me levou à casa de banho, porque até aí, então, eu usava um banquinho para me arrastar pelo chão, pela casa. E às vezes eu não conseguia, por eu não conseguir movimentar a coluna, a força que eu fazia nos braços, me sentia muita dor e eu parava, desistia no meio do caminho, às vezes fazia xixi no meio do caminho, entendeu? E eu não conseguia mais controlar xixi e nem cocô, gente. Eu não conseguia cagar nem mijar, porque o tumor bloqueou ali as raízes nervosas e não enviava o comando pro cérebro. Então eu não conseguia, eu fiquei trancada, gente. Não conseguia mesmo. Perdi a força para fazer a urina, que a gente vai fazer xixi, no final a gente não faz daquela apertadinha lá para cair a última gotinha. Pois é, eu perdi a força do xixi, eu perdi a força para tudo, gente. Até eu demorei mais de um ano, gente, para recuperar a força. Tipo, se eu tivesse em público, eu não podia estar em público, eu tinha vergonha de sair, soltar um pum, entendeu? Sem sentir, porque eu não tinha força, eu perdi a força. Aí, graças a Deus, gente, com muita oração, com muita luta, muita garra, fui e consegui recuperar algum desses movimentos. Hoje eu tô 100% a questão da urina, do cocô, dessas coisas, sabe? Né? Consegui recuperar, porém a sensibilidade, nem assim, é pouquíssima, tá? Pouquíssima mesmo. O pé, os dedos do pé esquerdo, eu não consigo mexer direito, não consigo, fiquei algumas sequelas, infelizmente. E nisso eu fui novamente às urgências e pedi a Deus que colocasse um anjo lá. E nisso, esse anjo que Deus colocou no meu caminho, ele mandou fazer a ressonância, a ataque, e viu que no ataque batia exatamente com o ataque que eu já tinha pago, né? E ele falou, não, uma hérnia de disco não vai fazer essa menina ficar do jeito que tá. Tem algo a mais aí. Manda ela pra ressonância magnética. Eu fiz a ressonância magnética. E assim que eu fiz a ressonância magnética, aí de a pouco, passou um tempinho assim, comecei a ver uma correria de médico pra lá e pra cá na sala, e voltava e olhava pra mim e tal, e falei, pronto, meu Deus. E nisso, o médico mandou chamar meu marido, aí me levou na cadeira de rodas e tal, e falou assim, olha, você tá com neoplasia. E aquilo eu tava calma, gente, só que o meu sistema nervoso tava agitado, né? Tava agitado, porque eu já não tava aguentando passar por aquilo, 6 meses já sofrendo desse jeito. E eu disse, doutor, fala a minha língua, eu tô com câncer. Ele disse assim, é uma neoplasia, pode ser benigna, pode ser maligna. E sim, é um tipo de câncer. E ele mostrou nas imagens, falou, tá vendo isso aqui, assim, assim, um monte de pontinhos assim. Falou, pois é, isso é o seu osso da coluna, tá quebrado.
o seu osso tá poroso, podre, né? Palavra certa. E o tumor abraçou ali e apodreceu o osso e com algum movimento bruto, assim, que você fez, algum movimento mais drástico, assim, mas, né? O osso quebrou. Por isso a sua dor intensa. A dor que você está sentindo é a dor dos ossos. É a dor dos ossos. Porque é a dor mais insuportável que tem, né? É a dor do parto e a dor dos ossos. E nisso ele disse assim: já vou te encaminhar agora para o Santa Maria para fazer uma cirurgia de neurocirurgia, porque aqui não temos neurocirurgião. E nisso, gente, eu já tava começando a sentir o braço formigar, já tava começando a sentir o braço mais fraquinho, tá? Não perdi o movimento, não, mas comecei a sentir uns sintomas, porque ele perguntou como é que tava a força do meu braço, mandou fazer esse movimento para ver se estava lento ou normal, porque dizer assim que provavelmente o próximo passo era eu perder o movimento dos braços também. E nisso ele falou assim que, porque se fosse mais em cima, na cervical, diz ele assim que atingia só dos membros superiores. E se fosse na lombar, da lombar para baixo, diz ele que atingia só as pernas. Mas como foi no meio, diz ele que atingia do pescoço para baixo tudo. Nisso fui encaminhada na mesma hora, assim, esperei no máximo uma meia hora mais ou menos, já fui encaminhada para Santa Maria já. E dando graças a Deus porque eu consegui descobrir o que estava acontecendo comigo. Querendo ou não, foi um choque a descoberta, mas eu dei graças a Deus por eu ter descoberto aquilo, entendeu? A tempo, né, de alguma coisa, pelo menos de eu não morrer naquele dia, né? E o médico veio, gente, segurou na minha mão e falou assim: calma, calma, vai ficar tudo bem. Calma. Médico novinho, gente, deve ter por aí nem 30 anos. Eu fiquei tão feliz, tão grata. Chegando no hospital, fui fazer a cirurgia e os médicos disseram que não sabiam o que poderia acontecer, se eu poderia recuperar algum movimento ou não, que não me deram esperança nenhuma, sabe? Mas quando passou mais ou menos 3 dias, aí eu comecei a sentir o pé, comecei a ver que tinha possibilidade de eu voltar a mexer, né? Fiquei muito feliz mesmo. E vinha os médicos lá, da fisioterapia, medir força da minha perna. Aí só fazia só assim, um por outro, assim. Porque assim, não tem jeito não, nem sinal, né? E nisso, gente, aconteceu uma hemorragia da cirurgia. E eu clamei a Deus, eles disseram que ia ter que abrir a minha coluna, as costas de novo para fazer a cirurgia, porque estava uma hemorragia interna e tinha que abrir. E eu comecei a orar, entrei em oração, no propósito de oração naquele hospital e pedi a Deus para que curasse, tirasse aquela hemorragia, porque eu não suportaria outra cirurgia, porque eu estava sofrendo demais de dor, gente, era morfina 24 horas em cima de mim. Aí fui transferida para outro hospital de novo, gente, para poder ver se para ser vigiada, e se fosse mesmo ter que fazer cirurgia e voltar de novo para outro hospital, eu já estava cansada. E eu fiquei hospitalizada 1 mês sozinha e Deus, porque meu marido não podia ficar aí me vendo porque tinha que sustentar a casa, pagar contas, né? Aí fiquei usando sonda. Isso, eu já não estava aguentando mais de ansiedade, saber se eu ia fazer uma nova cirurgia ou não. E isso já tava as nações todas clamando por mim, gente, pedindo oração por mim. E nisso, doutor, eu falei, doutor, pelo amor de Deus, fala o que está acontecendo, eu vou fazer outra cirurgia ou não quero fazer outra cirurgia. E ele veio com o papel, falou, peraí, foi lá, era meia-noite, pegou o papel lá e olhou e falou assim, não, quem falou que você teve hemorragia? Eu falei, olha, doutor, eu tô aqui de repouso esses 15 dias por causa de uma hemorragia. Ele, não tem hemorragia nenhuma não, aqui não consta hemorragia nenhuma não. Aí, mas se pegar os papéis e ler, tá lá constando hemorragia interna. Mas graças a Deus, Deus ouviu o nosso clamor e estancou aquela hemorragia e mais um milagre aconteceu na minha vida, e entre outros. E é isso, gente.